Como respiramos. Estas animações da Instituição de Caridade Grupo Internacional de Cuidados Primários Respiratórios, IPCRG, foram concebidos para profissionais de saúde para ajudar os doentes a melhorar a sua literacia respiratória. Nem sempre é fácil compreender os desenhos, por isso as imagens em movimento permitem ver tudo à volta do corpo. Utilizamos deliberadamente tanto termos médicos como vocabulário comum. Quando as imagens são legendadas, optamos por utilizar termos médicos. A narração utiliza ambos. As animações podem ser utilizadas em secções. Elas abordam a forma como respiramos, por que é que ficamos sem fogo, e por que as intervenções como o posicionamento da respiração, técnicas respiratórias, inaladores e reabilitação pulmonar funcionam. O nosso objetivo é oferecer uma explicação visual que ajudará à compreensão e potencialmente melhorar a capacidade de autogestão do paciente. Começamos com respiração, ventilação, a árvore brônquica e a respiração. Depois analisamos então as causas da falta de ar, incluindo a obstrução, fraqueza muscular respiratória, restrição, descondicionamento, ansiedade e distúrbios do padrão de respiração. Depois analisamos o que respiramos e explicamos as partículas boas e as partículas más. Respirar. Como respiramos? Definições. As pessoas sabem que respirar é essencial para a vida, mas por quê? Vamos começar com algumas definições importantes. Respirar é o trabalho que os nossos músculos fazem para mover ar para dentro e para fora dos nossos pulmões. A ventilação é trazer um gás, oxigênio, muitas vezes escrito como O2, para o nosso corpo, e expulsar outro gás, dióxido de carbono, escrito como CO2, dos nossos corpos. Tal como ventilamos as nossas casas para arejar e nos livrarmos de fumos, tabaco ou Covid. Respiração significa fornecer oxigênio às células e tecidos do nosso corpo. Nos nossos corpos, a ventilação requer uma bomba, a bomba ventilatória, o que requer força para produzir a ação de bombeamento. Esta força é fornecida pelos nossos músculos respiratórios quando respiramos. Ventilação. A nossa bomba ventilatória traz ar para dentro e para fora do nosso corpo usando 3 músculos respiratórios principais, os músculos do diafragma, intercostais e escalenos. Quando se contraem, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. O diafragma, um grande músculo em forma de cúpula, achata e puxa para baixo. Isto aumenta a altura do nosso tórax ou peito. Também empurra o nosso abdômen, barriga, para fora, que se pode sentir se tivermos uma cintura apertada, e move as costelas inferiores para fora um pouco. Os músculos entre as nossas costelas, os músculos intercostais, puxam a caixa torácica para cima e para fora, aumentando a largura do nosso peito. E finalmente, os músculos escalenos puxam o externo osso do peito para cima e para a frente, aumentando a profundidade do nosso peito. Estes 3 movimentos aumentam o volume do nosso peito. Os nossos 2 pulmões são elásticos e presos ao interior das nossas costelas, diafragma e mediastino pelas membranas pleurais. Estas membranas pleurais úmidas são fixadas ao interior da nossa caixa torácica e rodeiam a superfície de cada pulmão e deslizam uma contra a outra. À medida que o nosso diafragma se move para baixo e as nossas costelas se movem para cima e para fora, a pleura move-se com elas e os nossos pulmões são puxados e expandem-se. Portanto, à medida que o nosso volume torácico aumenta, o nosso volume pulmonar aumenta. O ar é expirado. O que chamamos de inspiração ou inalação. À medida que os pulmões se expandem, as vias respiratórias no seu interior também são puxadas para fora, aumentando o seu diâmetro. A expiração ou exalação é a fase de ventilação quando o ar deixa os nossos pulmões. Os nossos músculos respiratórios relaxam e os nossos pulmões nas vias respiratórias, tendo sido puxados e dilatados, recuam para a sua forma original, porque o tecido pulmonar saudável é flexível ou elástico. Regressa naturalmente à sua forma de repouso. A altura, largura e profundidade do nosso peito diminuem, reduzindo o espaço e aumentando a pressão sobre e dentro dos nossos pulmões.
As nossas vias respiratórias estreitam-se e as mais pequenas fecham-se e o ar rico em dióxido de carbono deixa o nosso corpo. Os nossos pulmões nunca estão completamente vazios, caso contrário, poderiam ficar colados. Mantém-se um volume residual. Isto é conhecido como respiração silenciosa. Quando estamos relaxados, os adultos inspiram e expiram aproximadamente 8 a 18 vezes por minuto, e cada respiração contém cerca de 500 ml de ar. Isto é também conhecido como respiração não forçada. Por vezes, o volume corrente precisa de aumentar. Por exemplo, se fizermos exercício. Na gravidez, o volume corrente aumenta até 50%, porque o crescimento de um bebê precisa de mais oxigênio respirado, e há mais dióxido de carbono que precisa de ser expirado. Este ato mecânico do ar a ser conduzido para dentro e para fora dos pulmões designa-se ventilação. Note-se o quão alto os pulmões se estendem no nosso corpo, e onde está o diafragma. Na respiração silenciosa, o diafragma é responsável pelo 75% do esforço respiratório. Repare como a caixa torácica rodeia o corpo. Chega mais abaixo as costas do que para a frente, igualando aos pulmões, que fazem o mesmo. Temos de prestar atenção às costas e à frente. É uma estrutura 3D. Agora que percebemos o que é ventilação, a mecânica de como o ar é introduzido para o nosso corpo, precisamos de perceber para onde vai o ar quando entra. Inspiramos, respiramos, pelo nariz ou pela boca. Se respirarmos pelo nariz, há pelos muito finos e uma fina camada de muco que filtram e aquecem o ar e retêm a sujidade, para que o ar possa fluir melhor e trazer menos agentes irritantes para os nossos pulmões. O ar continua pelo trato respiratório superior, acima da maçã de Adão, através da faringe, da garganta, e da laringe, das cordas vocais. Depois entra no trato respiratório inferior, a área abaixo da maçã de Adão. Imagine um carvalho de cabeça para baixo, a árvore brônquica, onde cada brônquio ou ramo é um canal através do qual o ar viaja. Primeiro, pela traqueia, depois divide-se em dois grandes brônquios principais, o brônquio esquerdo e o brônquio direito, que conduzem a cada um dos dois pulmões. Estas ramificações de brônquios dividem-se cerca de 23 vezes nos ramos mais estreitos, chamados bronquíolos, antes de atingirem aproximadamente 480 milhões de alvéolos, os sacos de ar microscópicos nos nossos pulmões. Os nossos pulmões também contêm muco para apanhar bactérias e vírus nocivos que causam doenças. Os brônquios estão alinhados com cílios, pelos microscopicamente pequenos que mantêm a fina camada de muco a fluir em direção à laringe. Isto aprisiona as partículas inaladas, como as que podemos encontrar no fumo, varrendo-as para cima e para fora do corpo. É importante visualizar esta viagem através daquilo a que chamamos as vias respiratórias, do nariz aos alvéolos, para saber os nomes de cada parte, e para que o profissional de saúde seja capaz de identificar onde um problema pode ocorrer, e, portanto, que tratamento pode ser necessário. Respiração. Como é que a respiração permite ao nosso corpo obter a energia de que necessita para sobreviver? A maior parte das vezes não temos noção de respirar. É uma ação subconsciente. O nosso tronco cerebral repara quando não temos oxigênio suficiente e envia sinais ao nosso corpo que precisamos de respirar, tal como repara quando o nosso estômago está vazio e envia sinais de que estamos com fome e precisamos de comer. Quando inspiramos ar, iniciamos o processo de levar o oxigênio que contém a cada célula do nosso corpo, onde as mitocondrias, as fábricas de energia em cada célula, geram energia. Ao expirar, livramo-nos da maior parte dos resíduos, o gás dióxido de carbono. Quando o ar rico em oxigênio chega aos nossos pulmões, o oxigênio passa através das membranas dos pulmões para o nosso sangue. O sangue transporta para todos os nossos órgãos, incluindo os nossos músculos. O dióxido de carbono vai no sentido inverso, do sangue para os nossos pulmões, para que o possamos expirar. Todo este processo é chamado respiração. Embora o termo seja frequentemente utilizado apenas para descrever a inspiração e a expiração. Mas pode ouvir a palavra porque os serviços para pessoas que estão com falta de ar são frequentemente chamados serviços respiratórios. A cada minuto do dia, todo o nosso volume de sangue passa pelos nossos pulmões.
Agora que já vimos como respiramos, vamos falar da falta de ar. O que é falta de ar? Todos já se sentiram ofegantes a certa altura. Por exemplo, quando nos esforçamos por caminhar ou correr depressa, isto é normal. É a resposta natural do nosso corpo quando precisa de mais oxigênio e energia para fazer algo que requer esforço físico. Ficar sem fôlego quando nos esforçamos desta forma é bom. Mantém o nosso corpo forte e em forma. No entanto, alguns de nós ficam sem fôlego todos os dias a fazer atividades do dia a dia. Encontramos dificuldades ou desconforto ao respirar, e podemos sentir que não conseguimos controlar a nossa respiração. Isto é conhecido como falta de ar crónica ou falta de ar a longo prazo. Muitas vezes desenvolve-se gradualmente e dura semanas, meses ou anos, sem que realmente nos apercebamos. Por vezes, as pessoas também tossem, criam catarro ou sentem pieira. Então, o que se passa no nosso corpo quando ficamos sem fôlego? O mais comum é o fluxo de ar abrandar porque há uma obstrução algures nas nossas vias respiratórias entre o nosso nariz e os alvéolos. Há muitas razões pelas quais elas podem ficar obstruídas e saber a razão ajuda a explicar o diagnóstico. Estes são os principais tipos de obstrução. 1. A razão mais comum para a obstrução é inchaço ou inflamação dentro das nossas vias respiratórias. Acontece na asma e bronquite, a principal causa de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O revestimento e as paredes das vias respiratórias são danificados por irritação persistente ou recorrente de irritantes, comuns como o tabaco ou fumo de cozinha ou alergénios, o que leva à inflamação. O muco contendo células mortas ou bactérias, catarro, também pode acumular-se porque os cílios não o conseguem eliminar. A tosse é a tentativa do nosso corpo de limpar esta acumulação. 2. Obstrução devido a fraquezas nas nossas vias respiratórias. No enfisema, também parte do DPOC, no ponto em que os bronquíolos mais pequenos chegam aos alvéolos, as paredes das bolsas de ar quebram-se criando bolsas de ar demasiado grandes. Estas bolsas de ar maiores são demasiado grandes para uma boa respiração e apertam as bolsas de ar saudáveis para baixo. Na bronquiectasia, as vias respiratórias alargam-se demasiado e os cílios, os pequenos pelos, não conseguem transportar muito bem o muco para a nossa garganta, pelo que o muco estagna. As bactérias crescem então nestas condições quentes e úmidas. 3. Obstrução causada por pequenos bloqueios nas vias respiratórias de um tumor como o cancro do pulmão. 4. Obstrução devido ao aperto muscular, forçando as vias respiratórias a fecharem-se. Por exemplo, num ataque de asma, broncoespasmo, o músculo à volta dos bronquíolos ou bronquíolos apertam, broncoconstrição. 5. Obstrução devido à pressão nas vias respiratórias, forçando-as a fechar, por exemplo, devido a tumores que não se encontram nos canais de ar dos bronquíolos, chamados não bronquiais. Se as nossas vias respiratórias se fecharem demasiado cedo quando expiramos ou exalamos, então o ar viciado fica preso e os nossos pulmões permanecem inchados. A nossa próxima inspiração acumula em cima da anterior. Se quiser tentar imaginar como é que isso se sente, tente inspirar, segurar, e depois tentar inspirar novamente. Entretanto, para além da obstrução, os nossos músculos respiratórios podem não funcionar como deveriam. O aprisionamento de ar também pode levar à hiperinsuflação. Os músculos respiratórios ficam presos na posição de inspiração encurtada e contraída, o que pode não ser muito eficaz, e por isso temos de trabalhar mais arduamente. Isto significa que podemos ter uma respiração mais rápida e pouco profunda quando tentamos fazer qualquer coisa. Assim, podemos ter de recorrer a um uso extra da musculatura acessória, não utilizada na respiração silenciosa, para ajudar a expandir o nosso peito e pulmões. Estes são os nossos músculos do pescoço e do ombro. Por exemplo, vemos isto em alguns desportos em que as pessoas se estão a esforçar muito. Vemos isto também em pessoas onde o ar não flui bem devido a danos pulmonares. No entanto, se precisarmos de mexer ou levantar os braços, os nossos músculos do pescoço e ombro não estão disponíveis para respirar, pelo que o nosso diafragma tem de suportar a maior parte da carga. A obstrução das vias respiratórias pode aumentar o trabalho de respiração até 8 vezes mais do que o nosso normal. É possível que sintamos uma sensação de trabalho ou esforço excessivo para respirar, como se a respiração fosse apenas um trabalho árduo.
Assim, podemos ver que tanto as vias respiratórias como os músculos podem estar a trabalhar incorretamente em doenças pulmonares obstrutivas. É por isso que a fisioterapia respiratória pode ajudar. Ajuda a melhorar a mecânica da respiração através de conselhos cuidadosos sobre a posição corporal e técnicas respiratórias, tais como o controle da respiração profunda relaxada, ou respiração freno-labial. Estes podem esvaziar os nossos pulmões do máximo de ar extra possível e devolver os nossos músculos a um melhor comprimento e o nosso tecido pulmonar a um melhor estado, para reinsuflar e obter novo ar. Isto ajuda a reduzir o esforço em respirar. Além disso, os músculos fracos utilizam mais oxigênio do que os músculos fortes para fazer o mesmo trabalho. Portanto, muito importante, a reabilitação e o exercício melhoram a forma como os músculos trabalham, pelo que utilizamos o oxigênio de forma mais eficaz. Restrição. Em alternativa, a falta de ar pode ser causada não por obstrução, mas por restrição à expansão dos nossos pulmões. Os nossos pulmões podem ser restringidos ou porque encolhem e não conseguem insuflar tanto como habitualmente, ou são apertados porque a nossa parede torácica não se pode mover. As razões podem ser: 1. Os nossos pulmões ficam rígidos e não se podem expandir, por exemplo, em doenças pulmonares intersticiais, ou recuam demasiado e encolhem. 2. Os sacos aéreos colapsam ou juntam-se ou ficam cicatrizados devido a uma infecção, tal como pneumonia, ou condições autoimunes. 3. A parede torácica é rígida, tal como na escoliose grave. 4. Músculos fracos ou paralisados não conseguem mover a parede torácica, por exemplo, com poliomielite ou doença de neurónios motores. As pessoas com doença pulmonar restrita precisam de ajuda para aumentar a inflação pulmonar. Por exemplo, mediante o posicionamento do corpo, para retirar a carga do diafragma para o ajudar a achatar ou a contrair. Descondicionamento. Até agora consideramos a obstrução das nossas vias respiratórias e a restrição da nossa parede torácica como possíveis razões para a nossa falta de ar, mas isso pode ser devido à fraqueza muscular geral, descondicionamento do corpo. Quando nos sentimos cansados, estamos frequentemente menos ativos, e por isso sentamos-nos mais. Os nossos músculos tornam-se mais fracos. Por conseguinte, sentimos-nos cansados e por isso menos ativos. A única maneira de inverter este declínio é tornarmos-nos mais ativos. Como explicamos anteriormente falando sobre respiração, as mitocondrias, as nossas fábricas de energia nas nossas células musculares geram energia. Elas precisam de oxigênio. Se aumentarmos os músculos através do treino dos nossos maiores músculos, os músculos das nossas pernas, produziremos mais mitocondrias, e estas utilizarão todo o oxigênio que respiramos e utilizá-lo de forma mais eficiente para nos fazer sentir mais energizados e mais fortes. Todas as contrações musculares utilizam oxigênio. Portanto, se for utilizado de forma mais eficiente, então teremos mais para os nossos músculos respiratórios. Assim, a nossa respiração exige menos esforço. O descondicionamento é também um problema comum das pessoas com DPOC, e é uma das razões importantes para que os programas de reabilitação pulmonar funcionem. Ajudam-nos a ganhar força muscular e a respirar mais eficientemente sem consumir tanta energia. Isto reduz a nossa sensação de falta de ar. A falta de ar também pode ser devida ao stress ou ansiedade, porque muitas vezes não é apenas a nossa respiração e o nosso funcionamento que estão envolvidos, mas também o nosso pensamento. Quando temos medo, o nosso corpo reage para nos preparar para lutar ou fugir, e desenvolve um padrão respiratório mais rápido à medida que tenta obter mais oxigênio para os nossos músculos. Pode acontecer que fiquemos com calor. No entanto, não lutamos nem fugimos na realidade, e as nossas células corporais não precisam desse aumento de oxigênio. Por isso, é importante ensinar os nossos corpos a relaxar novamente. Podemos retreinar o nosso padrão respiratório, quer enquanto descansamos, quer durante a atividade. Esta sensação também pode acontecer se tivermos asma ou DPOC. Isto pode ser assustador, deixando-nos ansiosos ou em pânico, podemos até pensar em morrer. Este pensamento pode fazer com que os nossos músculos respiratórios fiquem tensos e piorar a nossa respiração, o que afeta os nossos pensamentos. Isto é quando os exercícios respiratórios podem ajudar a abrandar a nossa respiração, diminuir a quantidade de oxigênio de que o nosso corpo necessita e usar menos esforço para voltar a respirar. Uma dica para alguém com enfisema, que está sem fogo e ansioso, é concentrar-se primeiro numa respiração lenta e longa. Caso contrário, o aprisionamento do ar será piorado. Por vezes ficamos subitamente e inesperadamente sem fogo, conhecido como falta de ar aguda, e depois é importante ser avaliado imediatamente por um profissional de saúde. Distúrbios do padrão de respiração.
Finalmente, a falta de ar pode ser devida ao distúrbio do padrão de respiração, anteriormente chamado de hiperventilação ou respiração excessiva, que quase sempre teve uma causa emocional no início, mas é agora o nosso padrão respiratório habitual. Poderíamos ter a fome de ar, onde pensamos que temos de inspirar mais ar do que precisamos, onde sentimos que as nossas respirações são demasiado curtas. 1 em cada 4 pessoas com asma tem este problema. A reeducação respiratória pode ajudar, guiada por fisioterapeutas respiratórios. O que respiramos? Partículas boas e más. Podemos respirar não só oxigênio, mas também partículas potencialmente prejudiciais, tais como fumo e outras partículas poluentes, e também partículas úteis, tais como os medicamentos dos inaladores. Podemos ver como partículas de tamanhos diferentes se depositam em lugares diferentes na nossa árvore brônquica, dependendo do tamanho da partícula e da velocidade com que a inalamos. Normalmente somos capazes de tossir ou espirrar as partículas maiores. No entanto, não tossimos nem espirramos as partículas mais pequenas. Aquelas com um diâmetro de 10 microns ou menos, escritas como menos de PM10, podem penetrar e depositar-se profundamente dentro dos nossos pulmões. As partículas ainda mais prejudiciais à saúde são as que têm um diâmetro de 2,5 microns ou menos, escritas como menos de PM2,5. Estas partículas são tão pequenas que 60 delas compõem a largura de um cabelo humano. As PM2,5 podem passar pelos nossos pulmões e entrar no nosso sangue, tal como o oxigênio. Podem aumentar o nosso risco de doenças cardíacas e respiratórias, bem como de cancro de pulmão. Por outro lado, queremos que os medicamentos que inalamos permaneçam nos nossos pulmões. Por isso, estes são normalmente fabricados para serem pequenos, 5 microns ou ultra pequenos. É por isso que é importante que sigamos as instruções sobre como utilizar o nosso inalador. Lento e profundo, se utilizarmos um inalador pressurizado doseável, PMDI, e aspirar rápido, profundo e duro, se for um inalador de pó seco, DPI. O objetivo é levar o medicamento para os nossos pulmões e não que fique preso na nossa boca ou garganta. Se utilizarmos um PMDI, usá-lo com uma câmara expansora para garantir que respiramos o medicamento nos nossos pulmões e que não se deposita ou desperdiça na nossa boca e garganta. Resumo. Para resumir, quanto mais compreendemos sobre a respiração e ventilação, incluindo a mecânica da respiração, a árvore brônquica e os pulmões, obstrução e restrição, mais podemos compreender o sintoma de falta de ar e como diagnosticar e tratar o mesmo. Isto deverá aumentar a confiança dos pacientes e dos profissionais de saúde para comunicar eficazmente, selecionar e utilizar os testes e tratamentos corretos. Em conclusão, o nosso objetivo é ajudar os pacientes a respirar melhor, a sentirem-se bem e a fazer mais.